Mateus, capítulo de número 5, versículo 27 ao 32. Bondade de Deus vai seguir a cada um de nós, né? O salmista diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todos encontrados, diga amém. Está escrito assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar no seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida, será ministrada nessa noite. Continue falando nossos corações, porque nós queremos continuar ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né? E estamos falando versículo por versículo, em série, né? O nome disso se chama pregação expositiva, né? Nós estamos deixando o próprio texto nos guiar e dizer o que é que nós vamos falar a cada culto de ensino, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui hoje, né, presentes. A igreja está um bom número de irmãos. Poderia estar mais, mas a gente sempre pode melhorar, na verdade, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que vieram essa noite, né? Porque é sinal de que vocês estão se alimentando da palavra. E a palavra de Deus é o que nos sustenta mesmo, tá bom? Mas indo para cá, nós vemos que Jesus está introduzindo um novo conceito à lei de Moisés. Os irmãos observar, deixa a sua Bíblia aberta aí, versículo de número 17. Jesus está dizendo assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus ele não veio para abolir o Antigo Testamento, como as pessoas estão dizendo hoje nos dias atuais. Ele não veio atualizar o Antigo Testamento, nem a lei de Moisés. Ele veio dar um sentido mais profundo. O sentido que Jesus veio dar é um sentido mais profundo. Então, por isso que a cada sexta-feira nós agora estamos vendo alguma coisa sobre os próprios mandamentos, como semana passada. Nós vimos sobre o mandamento que diz não matarás. Esse mandamento agora foi expandido, não é só não matar. Quando você diz uma palavra que ofende alguém, você está matando ela com as suas palavras. Então, isso já é matar. Da mesma maneira, né, e nós lemos aí, eu gostaria até que os irmãos lessem novamente, alguém que localizasse, ficasse de pé e lesse Jeremias 31, versículo 33. Porque a lei de Deus agora não está mais na pedra, no papel, ela está no coração do homem.
Então ela deixou de estar na pedra dos 10 mandamentos. Ela agora está no nosso coração. Jeremias 31, verso 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porque a minha lei no seu interior e a escreverei no coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muito obrigado. Escreverei a minha lei nos seus corações. E é isso que Jesus está fazendo, está trazendo a lei para dentro do homem. Então agora não é só o ato de matar, é você ofender. Agora, Jesus vai um pouco mais além e ele está falando sobre o adultério, e na próxima ele fala, logo em seguida que vamos falar na semana que vem, é sobre não tomar o nome de Deus em vão. Jesus está expandindo esse mandamento, mas isso aí vai ficar para a semana que vem. O de hoje, Jesus está expandindo o sentido do mandamento, não adulterarás. Aí ele começa dizendo, versículo 27 e 28, eu vou ler aqui outra versão que é a NVI, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele está expandindo o sentido de adultério. Pela lei brasileira, e eu falo isso porque nós somos orientados, muito bem orientados, temos que tomar muito cuidado com o que falamos hoje em dia. Porque você hoje, para você dizer que uma pessoa adulterou, você tem que ter um vídeo do ato sexual do adultério, para você provar na justiça. Não basta só você ter uma testemunha ou duas, você tem que ter um vídeo do ato, ou pegar em ato flagrante ato. Então, cuidado quando você ouvir alguém falar assim, fulano adulterou, cuidado, não espalha por aí não, porque você pode tomar um processo por calúnia de difamação, mesmo que a pessoa tenha feito. Porque hoje, para você dizer, você tem que provar com vídeo ou flagrante, né? Flagrante. Me embola aqui para falar essa palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos. Mas Jesus aqui, ele está trazendo o sentido de que o adultério não é só o ato. Existem 3 situações do sexo que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o sexo fora do casamento é prostituição. O sexo antes do casamento é fornicação. E não ter sexo no casamento também está em pecado. São 3 situações. Então, quando a Bíblia está falando de adultério, Jesus está dizendo o seguinte, foi dito aos antigos, está na lei, está na lei de Moisés, não adulterarás. Ou seja, a lei dizia que o pecado era o ato sexual fora do casamento, uma pessoa casada com outra pessoa, um ato de infidelidade. O ato era o pecado. Hoje não é mais o ato. Jesus vai dizer assim, eu, porém, digo a vocês, qualquer que olhar para uma mulher, para desejar no seu coração, já cometeu adultério. Então nós vamos um pouquinho mais fundo nisso aqui, porque tem as pessoas que dizem assim, você não pode olhar para ninguém. As mulheres ciumentas, né? Ciúme não é de Deus não, hein? Ciúme é manifestação de insegurança. Tenha segurança no seu taco. Tem umas mulheres ciumentas e uns homens também que são ciumentos. Não olha para o lado não, não olha para cá não. Não é isso que Jesus está dizendo. O verbo que está aqui no grego é o verbo blepo, que significa discernir, ou seja, não é só olhar, porque quando alguém passa, intuitivamente nós vamos olhar. É inevitável. Você tem olho, você vai passar na rua assim, ó, cego, né, com a venda nos olhos. Você está passando na rua, as pessoas estão passando, você está vendo. Se só isso fosse o pecado, então a gente tinha que andar cego para não pecar.
O problema não é esse. Jesus está dizendo que o problema é quando você olha com desejo. O texto está dizendo: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. Cobiça é desejo, ou seja, é um olhar de desejo. É quando você olha, você, é bonito. Aí você vai e olha de novo, e depois você já começa a filmar, né? Eu vou olhar para minha esposa aqui que não tem problema, eu não vou arrumar problema com ninguém hoje não. Quando você olha e começa a filmar assim, ó, de cima embaixo, aí começa a reparar já na silhueta, nos contornos. Mas isso serve para homem e para mulher também, tá? Não é só para os homens, não. Também serve para as mulheres. Você olhar para um homem e começar a filmar ele assim, escanear ele assim com o seu olho, e começar a desejar aquele homem, o que é o desejo? O desejo é quando você começa a se fantasiar com aquela pessoa. Você começa a imaginar você beijando ela, você beijando o corpo, você beijando a boca dela, você fazendo atos com ela. Isso é o desejo fantasioso. Esse é o pecado. Qualquer que cobiçar no seu coração, ou seja, você passou o scanner assim de cima a baixo, já começa a imaginar, já começa a se idealizar. Puxa, aquela boca, ai que boca bonita, ai como que eu tenho vontade de beijar aquela boca. E da boca para lá. No seu coração, o adultério já aconteceu. Por quê? Porque o adultério ele não acontece somente quando você vai para o ato. Olha Davi, por exemplo. Eu já preguei sobre Davi aqui, já dei uma série sobre Davi, mas vale a pena a gente olhar lá. Primeiro livro do profeta Samuel. Davi era um homem de Deus, era um homem que ganhava as guerras do Senhor, um guerreiro, um homem cheio do Espírito Santo. Mas Davi cometeu o adultério. E o adultério dele começou, na verdade, é 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 2. Quem achar, por favor, pode ler, irmão. Pode ler. Amém. Davi olhou do terraço, viu ela se banhando e desejou no seu coração, se fantasiou com ela e mandou chamar. Executou aquilo que estava no seu coração. Mas o pecado do adultério começou no seu olhar cobiçoso de desejo. É por isso que Jesus agora está dizendo: quando você olha, você já cometeu adultério. Davi não tinha cometido ainda, ele cometeu quando ele trouxe para o ato. Mas hoje, só de olhar com desejo para uma pessoa que não é seu cônjuge, você já cometeu adultério no seu coração com ela. Versículo 29 e 30. Olha que coisa Jesus aqui está dizendo de uma forma bem drástica, né, para nós. Do capítulo 5 de Mateus, tá, irmãos? 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance fora. E é melhor perder uma parte do seu corpo que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Qual é o remédio que Jesus dá para o adultério no desejo do olhar? Corte.
arranque. Aí a gente fica pensando, então, pastor, se eu cometer um adultério no meu olhar, eu tenho que arrancar meu olho fora e jogar fora? Não é isso que Jesus está ensinando. A Bíblia não ensina automutilação de maneira nenhuma. O que Jesus está usando é uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é um exagero para definir algo a fim de mostrar sua importância, sua relevância. Ele está exagerando aqui para poder mostrar para você que é melhor que você corte relações, que você termine, que você arranque aquilo da sua vida, que você repreenda isso da sua vida. É melhor que isso, mesmo que isso for te trazer prejuízo, mesmo que seja como se estivesse arrancando um olho ou uma mão, é melhor ainda você fazer isso do que você ir para o inferno. Vou aplicar isso no teu coração, no meu coração. Se você está trabalhando e no seu trabalho você está sofrendo assédio, ou você está assediando alguém, tem alguém te perturbando, peça para ser trocado de setor. E se não tiver jeito, peça demissão. Porque é melhor você ficar demitido do que você ir para o inferno por causa do seu trabalho. É isso que Jesus está falando. Se você está morando num local onde tem um vizinho, uma vizinha, que está ali te perturbando, está te assediando, ou você está assediando ele, está pintando um clima, né? Está ali um flerte, aquela conversinha, aquela coisinha. Procure não falar com ele, evite o contato. Se não houver possibilidade, se mude daquela casa. Mas é melhor que você sofra o dano do que ir para o inferno. Entrando no aspecto digital da rede social, se você tem um contato no WhatsApp que você conversa, que é uma conversa ilícita, que coisas imorais são trocadas, se você está num grupo onde se fala piadas imorais, onde tem coisas imorais sendo compartilhadas, vídeo, fotos, e mesmo que isso vá te trazer prejuízo, saia do meio disso, porque é melhor que você saia. É melhor você, irmão, e eu, é melhor nós termos prejuízo financeiro, é melhor nós termos prejuízo de a pessoa ficar chateada conosco, é melhor a gente se afastar, porque nós temos um céu, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e esse objetivo é maior do que tudo na nossa vida. Jesus está dizendo, porque Jesus sabe, ele sabe, porque ele conhece o ser humano, que desejo sexual é igual fogo morro acima, água morro abaixo. Ninguém segura. Água morro abaixo e fogo morro acima, ninguém segura. Desejo sexual é igualzinho. A Bíblia fala para você resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7, por favor. Quem achar, a irmã Genilda aqui. Acha aí. Tiago 4,7. Ela manda você resistir. Por favor, leia. Muito obrigado. Resistir ao diabo, ou seja, o diabo vem contra você, faça resistência. Fique na brecha, na oração, no jejum, na palavra, e ele vai embora, porque ele não pode contra o poder de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo a Bíblia manda resistir. E Satanás, ele é um ser de muita autoridade, irmãos. Você não pensa que o diabo não tem autoridade, não. Ele tem. Olha o que a Bíblia diz lá em Judas. Judas é uma carta pequena antes do livro de Apocalipse. Veja aí na sua Bíblia, por favor. O diabo é uma autoridade espiritual. Versículo de número 9, só tem um capítulo. Judas 1:9. Eu vou ler aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízos de maldição contra ele, mas antes disse, o Senhor te repreenda.
O diabo é forte. O arcanjo Miguel poderia pronunciar juízo, mas ele respeitou a autoridade do diabo. Ele disse: o Senhor te repreenda. Para você ver como Satanás é forte. Mas mesmo ele sendo forte, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, Satanás não pode contra um crente cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento da palavra. Ele não pode. Satanás. Mas olha o que a Bíblia diz sobre a carne. 1 Tessalonicenses 5, 22. Cinco, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Mas peraí, do diabo ela manda resistir. Agora, quando fala sobre a aparência do mal, está falando o quê? Do seu desejo carnal. Ela diz: foge, se abstenha, corra. Tem mais uma, 1 Coríntios 6, 18. Um outro irmão ou irmão jovem que achar e leia, por favor. 1 Coríntios 6, 18. Obrigado. Fujam de toda imoralidade sexual, pois quem peca na área sexual está pecando contra o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o diabo você resiste, o mundo você enfrenta, mas a sua carne, fuja dela, porque você não vai resistir. Só que a gente fica testando para ver até onde a gente vai. Existem alguns ser humaninho, que ele vai testando para ver. Não, eu vou hoje mais um pouquinho, eu vou amanhã mais um pouquinho, eu vou mais um pouquinho. Eu continuo mandando a mensagem, mesmo que eu sei que isso vai resultar num pecado, mas eu continuo. Está riscando fósforo no posto de gasolina, para ver se pega fogo na bomba. Irmão, você que é casado aqui, você que é solteiro aqui, que possui um carro, não coloque pessoa no seu carro do outro sexo, ou seja, não coloque mulher ou homem no seu carro sozinho. Você está pedindo para tomar um tombo. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Não é do mal não, da aparência. Aparentou o mal, eu estou fugindo. Você que é jovem, aqui tem alguns jovens, você que é jovem, que é solteiro, que gosta de namorar, não vá para a casa da sua namorada, do seu namorado e fique no mesmo ambiente com ele sozinho. Você não vai resistir. Eu posso falar porque eu namorei minha esposa 2 anos de namoro, 2 de noivado, não, foi 1 de noivado, 2 de namoro, nós não ficávamos sozinhos em casa. Ah, pastor, por quê? Porque, meu irmão, fogo morra acima, água morra abaixo, desejo sexual ninguém segura. A Bíblia manda fugir da aparência do mal, vou ficar testando para ver se eu vou resistir. Eu não vou resistir, você não vai resistir, então foge. Quer namorar, mas quer ficar sozinho no mesmo ambiente. Você é casado, quer ficar dando conversa para mulheres solteiras ou mulheres casadas, ou vice-versa, mulher casada dando conversa para homem solteiro, homem casado, conversinha de amizade. Meu amigo, foge desse amigo aí que vai te derrubar. E o diabo não tem nada a ver com isso não, tá? Se é você mesmo que procura. Não adianta, minha gente. O adultério, ele não começa simplesmente no ato sexual, ele começa antes, a prostituição começa antes. Jesus está dizendo foge, aí ele diz o seguinte: arranca, ou seja, corta. Está
dando ruim, irmão, foge, corta, bloqueia, não manda mais mensagem, para de seguir, para de curtir, sai fora. Não vou insistir nisso, porque isso vai trazer malefício. Eu vou para o inferno. Eu quero ir para o céu. Você tem que ter um objetivo de ir para o céu. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos encontrar com Cristo, nós precisamos tomar decisões que muitas vezes vão contrariar a nossa própria natureza. Mas é isso que significa ser crente: negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Não importa qual seja o prejuízo, eu vou seguir Jesus. Um dos grandes vilões que eu separei aqui para falar um pouquinho hoje também sobre isso, porque quem tem que falar isso sou eu, é o pastor da igreja. Eu estou falando isso porque não é com raiva de ninguém, não. Eu estou falando isso porque eu quero ver você no céu. Eu quero chegar lá no céu, olhar no seu olho e dizer assim: valeu a pena, meu irmão, não valeu? E você dizer: valeu a pena, pastor, obrigado pelaquela palavra. É isso. Pornografia. Isso é um mal que assola muita gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: 80% do Google, que é o site de pesquisa mais pesquisado no mundo, 80% do Google, o assunto é sexo. Na internet existem 68 milhões de buscas por pornografia por dia. Existe agora eu fiz uma pesquisa sobre isso. Existem uns sites agora que estão sendo criados nos Estados Unidos, um site chamado, eu não sei falar muito bem, se eu falar errado, né? OnlyFans, acho que é isso. Aonde a pessoa se grava cometendo atos sexuais, pornográficos, coloca lá e vende. E eu vou dizer para vocês, mulheres estão ganhando e homens também rios de dinheiro com isso. Aí no Brasil inventaram um chamado Privacy. Eu acho que não sei se é esse o nome. Não sei se assim se pronuncia, mas está aqui. E pessoas estão ganhando milhões, influenciadores digitais. Quem é que te influencia na internet, irmão? Cuidado quem você anda seguindo, hein? Quem é o influenciador que te segue? Ele está te influenciando a quê? Porque o influenciador, ele te influencia a alguma coisa. Cuidado com quem você segue. Segue pessoas que influenciam, que falam besteira, bobagem, só fala palavrão, faz vídeo que tem piadas imorais, tem coisas que não prestam. Cuidado que você segue na rede social. Vai voltando para cá. Cerca de 65% dos homens e 35% das mulheres consumiram pornografia pelo menos uma vez no ano de 2020. É uma estatística. Os sites de pornografia, o site de pornografia mais popular no Brasil, que eu não vou falar o nome para não divulgar, recebeu cerca de 3 bilhões de visitas no mês. Esse negócio está aí. E às vezes as pessoas ficam falando assim: o jovem, não é só o jovem não, tá? Tem obreiros viciados nisso, não estou dizendo que é aqui, tá? Estou dizendo que existe. Obreiros viciados nisso, irmãs viciadas nisso, homens casados, mulheres casadas viciadas em pornografia, dentro daquilo que Jesus falou, desejando, adultério está no coração. Ou seja, para você adulterar hoje você não precisa sair de casa, não, basta você pegar seu celular, abrir, visitar uma página pornográfica, você já está adulterando. Você já está na prostituição. Pastor, isso é sério? Isso é sério, irmãos. E a pornografia ela é um sintoma de problemas profundos, tais como ansiedade, depressão, solidão. As pessoas buscam consolo nisso, porque no cérebro, quando você atinge aquele ponto mais alto do orgasmo, você libera uma endorfina no seu cérebro, ou seja, um sentimento de prazer. E aí, em busca desse sentimento de prazer, as pessoas estão se viciando nisso.
E o cérebro de uma pessoa viciada em pornografia é igual ao cérebro de uma pessoa viciada em crack, cocaína. Isso é um estudo científico. Ou seja, a mesma dificuldade que uma pessoa tem de largar o crack, a cocaína, ela tem também de largar a pornografia. E o efeito psicológico na vida da pessoa é terrível. Uma pessoa viciada em pornografia, ela está tendenciosa a ficar mais irritada, violenta. Tudo isso que eu estou falando é dado científico. Elas vão ter baixo interesse sexual pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa, porque já está se satisfazendo sozinho. Vão ter problemas na hora de ter a sua relação íntima com o seu marido, com a sua mulher, o homem principalmente, disfunção erétil. Fora os problemas de ordem espiritual, que é o que a gente mais se preocupa aqui na verdade. Além da pessoa estar viciada, e além da pessoa estar num problema em que ela está numa prostituição, além disso, ela não consegue sentir a presença de Deus. Ela fica afastada. Ela sente um vazio na alma, porque a sua mente está poluída de coisas que não produzem edificação. O apóstolo Paulo, ele disse, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, de boa reputação, nisto pensai. Mas uma pessoa que está cheio de pornografia na sua mente, ela não vai pensar em outra coisa. Ela vai pensar em violência, ela vai pensar em ansiedade, ela vai sofrer. E como se livra disso, pastor? Se livra disso, primeiramente, através da oração, pedindo a Deus para limpar a sua mente desse mal. Segundo, quando você ocupa a sua mente com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, a sua mente está ocupada com as coisas do céu, então você não vai ter espaço na sua mente para coisas da terra. Terceiro, evite o ambiente que proporciona isso. Olha, irmãos, dentro da pesquisa que eu fiz aqui, pessoas que são viciadas nisso, até no ambiente de trabalho, estão acessando sites pornográficos. O viciado, ele não tem hora nem lugar. Mas se você sabe que aquele lugar, que aquele horário, que aquela situação te faz ir para esse problema, evite. É a mesma coisa do adultério, irmão. Se você começa a conversar com uma pessoa, mesmo na amizade, e a pessoa começa a te dar uma conversinha, uma condição a mais, uma risadinha, um negocinho a mais, um emoji a mais, você já sabe que aquilo ali tem alguma coisa por trás. Então corte, não leve adiante. Porque o Espírito de Deus que habita em nós sente ciúme, e ele tem ciúme de você, não ciúme doentio, mas o ciúme no sentido de que ele não quer dividir você com ninguém. O Espírito Santo quer você, corpo, alma e espírito por inteiro na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo na Tessalonicenses, ele diz, santificai a vossa carne, o vosso corpo e o vosso espírito. Versículo de número 31 e 32. Capítulo 5 de Mateus, para nós terminarmos. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Tem um provérbio chinês, um ditado chinês, que ele diz assim, poderia até estar na Bíblia isso. Ele diz assim, abra bem os olhos antes de casar, e depois que casar, feche-os. Abra bem os olhos antes de casar, e depois de casar, feche-os. Porque, na verdade, irmãos, nós não podemos deixar de levar em consideração que existem pessoas que antes de casar, aí tem gente solteira aí, ouça bem o conselho do pastor.
Antes de casar, ele fecha os olhos. Depois de casar, ele abre. Aí não tem mais volta. Se quando você está namorando, está noivo, não há respeito, não há educação, a pessoa não atinge os limites que é para se respeitar, ela está dando sinais de que o casamento também ela vai fazer isso. Porque a tendência é que no casamento os defeitos se acentuem e as qualidades sumam. Porque você vai viver com aquela pessoa 24 horas. Então, se ele é esquentadinho no namoro, no casamento, ele vai ser fogo puro, esquentadão. Aí depois não reclame que mete a mão na sua cara. Vai rolar a panela quente no ouvido dele quando estiver dormindo. Aí não adianta. Não, pastor, teve uma irmã que uma vez falou, um pastor aí, foi para mim não, graças a Deus. Ela falou assim, não, pastor, estou esperando meu marido dormir, eu vou esquentar o óleo no fogão, e vou derramar no ouvido dele de madrugada, esse miserável vai morrer em nome de Jesus. Até que a morte separe, então eu vou fazer. É o espírito da flor de lis. Está pensando que a coisa é séria. Nós não podemos também deixar de levar em consideração que nos dias de Jesus, o que Jesus está falando aqui é para proteger as mulheres. Se vocês não sabem. Jesus foi o maior defensor do direito das mulheres de todos os tempos, nos tempos antigos. Por quê, pastor? Porque antigamente, nos tempos de Jesus, foi dito o seguinte. Abra aí, por favor, Mateus 19, 8. Mateus 19, 8. E achar a lei aí bem forte para nós. Aí, mãe, já achou, vai ler. Muito obrigado. A ausência de perdão é o pai do divórcio. Por não ter o perdão, é que a Bíblia diz que Moisés autorizou, veja só, não como mandamento, mas como permissão, o divórcio. Aí os homens daquela época pegaram essa autorização e faziam o seguinte, a mulher ia fazer um arroz lá, queimava o arroz, divórcio. Passava a roupa, queimou a roupa no ferro de passar, divórcio. E uma mulher divorciada nos tempos de Jesus, não existia INSS nem pensão, não. Ela passava fome. E muitas vezes, se o marido não desse a carta do divórcio a ela, ou seja, não autorizasse, porque não existia justiça, o marido tinha que dar uma carta autorizando o divórcio. Se ele não desse a carta, a mulher não tinha como se casar com mais ninguém. Ela ficava presa àquele homem. Então, a carta de divórcio foi permitida por Moisés justamente para que acabasse com essa injustiça social. Porque a mulher ia para a prostituição, não tinha como se alimentar. Aí Jesus começou a observar que nos dias dele, os homens faziam o seguinte, a mulher olhou, levantou de manhã, acordou com bafo, o homem olhou para ela, não gostou da cara dela com bafo, com remela, com tudo, divórcio. Os homens agiam assim. Aí Jesus disse assim, vamos parar com isso daí, gente. Não se divorcie por qualquer motivo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Compatibilidade de gênio. Ah, não bateu o santo. Irmão, o santo tem que bater antes do casamento. Depois, aceita esse santo aí mesmo e vai se adequando a ele mesmo. Que tem pessoa que por qualquer motivo quer se divorciar. Casamento é aliança. Olha que coisa. Gênesis 2, 24. O casamento é uma aliança mais forte que a aliança que existe entre pai e filho. Gênesis 2, 24. Eu vou ler, eu vou citar, porque eu conheço esse texto. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, tornando-se assim uma só carne. Ou seja, a única coisa que rompe laço de pai e mãe com filho é casamento, porque você deixa o pai, você rompe uma história. Não é que você vai abandonar seu pai, sua mãe, esquecer eles, não é isso não. Mas é cortar o cordão umbilical. Tem gente que quando casa, tem um probleminha, aí vai falar com a mamãe e papai. Papai, mamãe, papai. Não, agora você resolve com a sua esposa, com o seu marido. Pai e mãe não tem que se meter na sua vida conjugal, não. Tem gente que fica assim, casou, mas continua ali, né? No cordão umbilical. Corta o cordão. Você só leva coisas boas. Porque quando você casa e tem um desentendimento com a sua esposa, aí você leva para sua mãe e para o seu pai o desentendimento. Aí eles ficam chateados com a sua esposa. Aí você resolve com ela, mas não leva a resolução para o pai e para a mãe. Aí tem um almoço de família, tá o pai e a mãe olhando assim, ó, fuzilando com os olhos assim o seu cônjuge, e você já resolveu o problema com ele. Então não se leva problema de marido e mulher, ninguém mete a colher. Resolva os seus BO. Mas o único poder que o casamento tem é esse, é de unir. Casamento não é união, é fusão. Você se torna uma só pessoa. Então é uma aliança diante de Deus, que não pode ser quebrada por qualquer motivo. Então, o seu casamento está com uma crise, é claro que existem pessoas que não conseguem, mas não dá mais. Mas isso é depois de muitas tentativas. Tente, busque ajuda, conselho pastoral, busque ajuda de algum profissional, busque a oração, busque ao Senhor, lute pela sua família. Antigamente, os casais, quando tinham problemas, foram ensinados a lutar pela sua família. Hoje eles são ensinados a sair da sua família. Mas nós estamos aqui como igreja para dizer, problemas todos nós temos, irmãos. O casamento é a união de duas pessoas totalmente diferentes. Tem tudo para dar errado, mas só dá certo por quê? Porque Jesus está presente. É uma aliança que é feita diante de Deus. Aí Jesus diz, quando se quebra a aliança, quando se quebra essa aliança na infidelidade, busca-se o perdão, mas se não houver perdão, a pessoa está livre novamente. Então é isso, minha gente. A minha oração nessa noite é para que você, para que eu, para que nós fujamos desses problemas sexuais que tanto afligem tantas pessoas, o adultério, a prostituição. Que Deus guarde a sua família, que Deus guarde o seu casamento, que Deus, se porventura há alguém aqui ou que vai ouvir essa palavra, que esteja com problemas com a pornografia, seja livre deste mal em nome de Jesus Cristo. Se há algum problema na tua vida, não existe causa que Jesus não possa resolver. É só você se dispuser a buscar Ele, Ele resolve, entra com providência. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite, porque esse tipo de mensagem é uma mensagem de confronto, mas é uma mensagem necessária. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que haja comunhão nos nossos lares, que haja união, Senhor, nas nossas famílias, que Satanás não venha cirandar, Senhor, sobre nenhum lar dos teus filhos. Senhor, que os problemas que nós enfrentamos venham ser solucionados por nós mesmos, com a tua ajuda, Espírito Santo. Não permita, Senhor, que nós venhamos dar brechas ou ocasiões para que o adultério entre nos nossos corações, entre no nosso casamento, entre na nossa casa. Nos mostra onde é que estão, Senhor, as brechas. Se porventura há alguma, fala conosco, Jesus. Na madrugada, no sonho, na revelação.
Fala conosco, Senhor, no dia a dia, e não permita, ó Deus, que o mal da prostituição, do adultério, da pornografia venha entrar nos lares dos teus filhos, mas que eles sejam curados de todo tipo de mal. E eu ministro, Senhor, nessa noite a tua bênção sobre as famílias da tua igreja, sobre os casamentos, sobre os lares, que haja harmonia, que haja perdão, que haja paz, que haja sinceridade, que haja comunhão, que haja, Senhor, a tua presença e ela nunca falte. Em nome de Jesus Cristo eu ministro sobre isso, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.